Bom, vamos pensar em algumas questões sobre Malaquias primeiro, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, qual que é o contexto em que esta profecia foi escrita. Bom, primeiro, Malaquias, nós não sabemos se é o nome do profeta, porque o nome Malaquias é, na realidade, no hebraico, a palavra mensageiro. Então pode ser que o nome dele fosse esse substantivo aí, usado de modo próprio. Pode ser que ele recebeu isso quando ele nasceu, esse nome de mensageiro. Mas provavelmente não. Provavelmente ele é o mensageiro do Senhor, ele se denomina como o mensageiro e fica assim. Então provavelmente Malaquias não seja o nome próprio desse profeta. É bem provável que seja o título que ele se autodenominou na escrita desta profecia. Embora os hebraicos tinham o hábito de colocar nomes estranhos nos seus significados mesmo. Pode ser que seja. Mas por aquilo que eu tenho aqui na literatura eu tenho esta palavra Malaquias, que é mensageiro do Senhor. Tá? Então, quem é? Ou meu mensageiro, perdão. Meu mensageiro é o significado literal de Malaquias. Quando que Malaquias escreveu esta profecia? Entre 480 e 450 a.C. Nesse período aí de 30 anos foi que ele escreveu esta profecia. O nosso autor aqui, ele foi inspirado nesse período e ele profetizou nesse período. O que estava acontecendo nesta época em que Malaquias profetizou? Bom, a gente precisa retornar um pouquinho na história. Lembra que Israel e Judá foram cativos da Babilônia. Passaram entre o primeiro grupo que foi levado como escravo para a Babilônia e o último que voltou, passaram-se cerca de 120 anos. No período maciço, foram 70 anos de escravidão na Babilônia. Contando os extremos dos primeiros que foram e dos últimos que voltaram, cerca de 120 anos, a nação de Israel e Judá foram escravas dos babilônios, viveram como escravos. Depois eles retornam. Quem começa esse retorno são pequenos grupos que vão voltando para Judá. E eles se restabelecem em Jerusalém. Jerusalém está destruída e derribada. Os muros queimados, os muros derrubados, as portas queimadas, as casas assoladas, uma miséria terrível. E o primeiro personagem importante que retorna é Neemias. Neemias vem com uma carta que ele traz com autorização para que Asaf, que era o guardador das florestas do imperador, liberasse madeira para que ele reconstruísse as portas. Ele chega, junta todo o povo, reúne o povo, divide em pequenos grupos, em famílias, coloca um para cuidar e outro para trabalhar, e eles vão revezando. Depois um fica de prontidão, porque eles estavam constantemente sendo atacados por nômades, por peregrinos que passavam por ali, encontravam a cidade desguardada, uma cidade arrebentada, era uma cidade de fácil acesso e fácil para que aproveitadores tirassem o pouco que eles ainda tinham. Então Neemias comandou uma reconstrução. Neste período também vem Esdras para Jerusalém, especialmente para cuidar da reconstrução do templo. E nesse trabalho dele, nos escombros, ele encontra uma parte do livro da lei, do Pentateuco. Ele lê isso para o povo. Então Neemias comanda uma reforma, que é uma reforma estrutural, uma reforma física, e Esdras comanda uma reforma espiritual na vida da igreja, na vida do povo de Deus, ali de Israel e no Antigo Testamento. Quando essas reformas terminam, o povo está vivendo um grande avivamento na fé dos israelitas. Só que, como todo movimento da igreja, as coisas foram esfriando. E entre o ano 500 até o 450, que é quando Malaquias termina a sua mensagem, o que tinha acontecido com o povo? A chama tinha enfraquecido, tinha se apagado, a secularização, o pecado voltou a fazer parte da vida do povo,
O povo tinha um culto, nós vamos ver no estudo da profecia, que era um culto morno, um culto que era para cumprir tabela. As pessoas não tinham entusiasmo, estavam frias, estavam descomprometidas, fazendo as coisas de forma relaxada, sem nenhum tipo de sentimento, de profundidade. Iam para as reuniões, as orações no templo, mas não havia sentimento, não havia verdade, não havia intensidade. Nada parecido com o que a gente está vendo acontecendo nos dias de hoje. Era essa a realidade da igreja ou do povo de Deus para quem Malaquias está escrevendo. Então, mais ou menos aqui, por essa informação contextual, vocês já vão entender por que da escolha de Malaquias para nós estudarmos. O nosso contexto é muito semelhante a esse. Em termos cronológicos, nós estamos um pouco mais longe de um avivamento do que eles estavam. Então, em termos cronológicos, nós estamos aí do último grande avivamento, da onde se originou a nossa fé, que é da América do Norte. Nós estamos a pelo menos 4 séculos de distância. Os movimentos no Brasil, podemos dizer que a igreja vem, pelo menos as nossas igrejas presbiterianas, ela vem aí de mais ou menos uns 50 anos, uns 40 anos para cá, que é como se a igreja fosse resfriando, como se fosse um motor que estava muito quente. Nos primeiros 50 anos do século 20, a igreja avançou, cresceu, tomou corpo, tomou forma, adquiriu predominância, adquiriu fama, e dos últimos 40 anos para cá, isso parece que está no caminho contrário. Parece que nós estamos perdendo espaço, então o nosso coração está esfriando, parece que os nossos envolvimentos estão cada vez menores. Então eu podia dizer que numa larga escala, nós estamos há 4 séculos do último grande avivamento que envolveu a fé reformada. Mas em curta escala, em pequena escala, nós estamos aí há uns 40 anos dos dias áureos da Igreja Presbiteriana do Brasil, da sua purgência. De lá para cá a gente está correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro. Se você pegar, toda vez que eu vou levar a ceia lá para o Sonels, chego lá, ele manda buscar uma foto da escola dominical que ele tirou quando ele era superintendente da escola dominical. E é uma foto da escola dominical que esses bancos aqui, os da galeria, estão absolutamente abarrotados. E ele fala que nessa época eles chegaram a ter 2.000 pessoas. Não sei se é esse o número exato, mas completamente lotado, não tem onde enfiar gente. E ele sempre me mostra isso. E eu imagino que de lá para cá talvez a igreja não vivenciou outro período assim. Nas últimas décadas aqui mais recente, antes das divisões pelas quais a igreja passou, de fato tinha um número muito expressivo de membros da igreja. Depois esses membros foram se tornando congregações que viraram igrejas presbiterianas, e aí o grupo foi subdividindo e nós nunca mais voltamos a ter esse grande grupo aqui na igreja. Mas a questão numérica é só um dos detalhes, porque o nosso problema não é tão somente a questão numérica. É que mesmo com o número que nós temos, que é um número grande, nós estamos vivendo um momento de apatia. Isso é fato, não tem como fechar os olhos ou tapar o sol com a peneira, porque essa é a realidade. A gente sente isso em quais momentos da igreja? Você sente isso quando você chama a igreja para orar, quando você chama a igreja para distribuir Bíblia, quando você chama a igreja para fazer coisas que não fazem parte daquela tradição religiosa dominical. Então, quando você foge daquilo que é a tradição dominical, aí você sente a temperatura da igreja. Então Malaquias foi escrito para isso. Foi escrito para uma nação, não uma igreja em si, mas um povo, que era o povo de Deus, que estava passando por isso. Eles estavam vivendo esta realidade. O secularismo, o pecado, estava sutilmente, sorrateiramente passando a fazer parte da rotina deles, e o coração deles não estava mais no culto e na adoração a Deus. Eles estavam um coração vazio dentro da igreja ou nos grandes ajuntamentos.
Malaquias escreve com esse propósito. Malaquias pode ser dividido, são 4 divisões maiores, por causa dos capítulos, mas em primeiro lugar eu posso dividir em 2 partes. A primeira parte fala sobre o amor de Deus por Israel e a resposta infiel de Israel ao amor de Deus. Isso vai ser apresentado como um julgamento, onde Deus vai fazer perguntas e dar respostas, e o povo vai fazer perguntas para Deus. É como se fosse uma audiência. Então, nos capítulos 1 e 2, o assunto constante é esse: o amor de Deus por Israel, e Deus vai dar provas de como Ele ama Israel, e Israel vai ser confrontada, e Deus vai mostrar o quanto Israel tem sido infiel para com Deus. A segunda parte, a anunciação do dia do Senhor, o dia em que o Senhor vai purificar Israel, num tom de ameaça. Então, é como se a primeira parte fosse uma audiência, e a segunda parte, capítulo 3 e 4, uma sentença, depois que a audiência terminou, ok? Algumas subdivisões, só para vocês depois pegarem aqui o livro, lerem em casa e terem essas coisas em mente. Capítulo 1, você tem lá, Deus diz ao povo, Deus está falando, eu vos tenho amado. O povo está sempre respondendo, em que o Senhor tem nos amado? Qual que é a prova desse amor do Senhor? Daí Deus responde mostrando que Ele tem abençoado Israel muito mais do que as outras nações. Capítulo 2, o povo pergunta, não nos criou o mesmo Deus? Por que seríamos desleais uns para com os outros, querendo achar uma falha em Deus? Nós temos a bênção e eles não? Não parece deslealdade isso? Por que não pode ser tudo igual? Resposta: as pessoas defraudavam umas às outras, principalmente na área do divórcio. O que acontece? Enquanto eles estavam querendo achar uma dificuldade em Deus, ou achar que Deus estava com 2 pesos e 2 medidas com pessoas, com nações, Deus denuncia que o próprio povo tinha dificuldade, porque eles estavam preocupados com o que estava acontecendo com as outras nações, com o tratamento deles, enquanto isso, eles mesmos estavam vivenciando desigualdade que começava dentro da própria casa, quando eles mesmos davam carta de divórcio, onde eles mesmos arrumavam justificativas para justificar os divórcios dentro das próprias famílias de Israel, para não dizer que o assunto principal é o divórcio de Deus, divórcio para com o Senhor. Capítulo 3, Deus promete ao povo que vai enviar um mensageiro. Vou enviar um mensageiro a vocês, e ele vai ser o sol da justiça, ele vai converter o coração de vocês. É a promessa do Messias. E aqui entra um outro ponto contextual muito importante da igreja, ou do povo de Israel, na época em que Malaquias escreveu. Este foi o último profeta antes de Cristo. Tem João Batista que vem preparar o caminho do Senhor, mas antes deste advento, na plenitude dos tempos, este é o último profeta que fala ao povo de Israel. Quase, ou pouco mais que 4 séculos, Deus não se pronunciou mais. A última mensagem dele foi essa daqui para o povo, e deixou para eles esta promessa, que ele enviaria o sol da justiça, o maior de todos os profetas, o maior de todos os mensageiros. Penso eu que também isso tem a ver com o nosso contexto, porque o nosso contexto, os apóstolos já falaram, e nós vivemos aguardando, ou nós vivemos na iminência da maior esperança do nosso coração, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, por 2 motivos, Malaquias tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver por causa do estado da igreja, e tem tudo a ver por causa da nossa esperança. A esperança daquele povo era que viria o Salvador. Eles já tinham tudo, eles já tinham a Bíblia deles, o Antigo Testamento inteiro, de testemunho, de ensino, de preceito. Nós também já temos a Bíblia toda, de testemunho, de preceito, de ensino.
que eles aguardavam? A primeira vinda do Senhor Jesus. O que nós aguardamos? A segunda vinda dele. Então também tem a ver com o nosso contexto. E o capítulo 3 inteiro ele vai se desenvolver com essa declaração de uma promessa da parte de Deus para aquela nação. Até o final lá do capítulo 4 o Senhor vai tratar disso através de Malaquias. No capítulo 4 especialmente há uma promessa que essa palavra que eu usei para vocês, o sol da justiça, essa expressão ela vai aparecer aqui no capítulo 4, que este mensageiro ele vai orientar ou reorientar tudo, inclusive as relações familiares, inclusive a vida do pai com o filho, do pai com a esposa, da esposa com o filho, da esposa com o pai. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a promessa é que ele não só será um remédio para o povo, mas ele será um remédio para a família, ele será um remédio para o indivíduo, ele é a solução para todos. Tá? Então esta é a mensagem. Então ao mesmo tempo que Deus age disciplinando e exortando o povo, o Senhor mostra que para eles, ou para aquele povo, só há uma esperança. A esperança é que nasça o sol da justiça e que traga para eles aquilo que eles tanto estavam precisando. A mensagem para nós também é essa. Nós buscamos solução e buscamos remédio para os dilemas da nossa vida em muitos lugares, mas não existe. São só paliativos. O grande remédio para a nossa vida e para essa existência conturbada nossa é Cristo. É Cristo nos sustentando hoje e é Cristo consumando todas as coisas e nos tirando dessa realidade onde o pecado deturpou e deformou a nossa vida. Então a mensagem para o povo era essa: vocês vão atirar para tudo enquanto é canto, vocês vão sofrer, vocês vão aprender, vocês vão sofrer de novo, vocês vão aprender, vocês vão ser disciplinados, vocês vão entrar no rumo certo, vocês vão se desviar, vocês vão ser disciplinados, e vocês podem tentar muitas coisas, mas a vida de vocês aí é isso daí. Até o dia que chegar o sol da justiça. Para nós é a mesma coisa. Vocês vão tentar, em algumas coisas vocês vão errar, vocês vão tentar achar solução, vocês vão tentar descedentar a alma de vocês em muitos lugares, mas vocês nunca estarão satisfeitos, porque o que de fato vai trazer satisfação ao nosso coração definitiva é Cristo. Quanto mais plenos de Cristo, mais satisfeitos nós estaremos. Essa é o recado geral que nós vamos aprender com todo este livro. Muito bem. A situação da época, só para eu concluir ainda, é que havia uma apatia solene espiritual, que eu acabei de falar para vocês, e os cultos, esse é um ponto que vai ser muito debatido aqui em Malaquias. Os cultos, os ajuntamentos solenes, eles passaram não só a ser práticas de rotina da vida, as pessoas não iam mais por entenderem o que o culto significava, elas iam porque o culto passou a ser uma rotina na vida delas, mas uma coisa pior, eles começaram a perverter o culto com coisas que pareciam ser justas, lícitas, pareciam ser legais. E o que eles começaram a fazer então? Eles começaram a incluir coisas no culto que tinham mais a ver com o ser humano do que com Deus. Eles começaram a humanizar o culto, deixar o culto do jeito que... Como que você gosta de um culto, Ana Paula? Do jeito que tem que ser. Então assim vai ser o culto. Para Ana Paula participar dos cultos. Do jeito que tem que ser o culto para a senhora, dona Dirce. Então nós vamos fazer desse jeito para a senhora vir ao culto. E de repente Deus deixou de ser o motivo principal do ajuntamento, mas sim o conforto das pessoas. E eu deixei esse último contexto aqui para falar por último. Por quê? Porque às vezes a gente confunde liturgia conservadora, reformada, com tradição, quando não é. Quando você tem uma liturgia sob os firmes fundamentos da reforma, os fundamentos bíblicos de como deve ser um culto, não tem nada a ver com tradição, não tem nada a ver com
esse é o culto do século passado, a gente tem que melhorar. Não, a gente pode melhorar sempre os veículos de comunicação que nós temos, porque de fato, ano após ano, nós temos ferramentas novas. O que eu não posso melhorar, porque eu não posso ir contra a Bíblia, e eu não tenho nada melhor do que o que já está na Bíblia, é o conteúdo desse culto. Então, eu já ouvi críticas da seguinte maneira, não a minha pessoa, mas a liturgia dominical. Pastor, por que a gente tem que fazer momento de adoração, momento de confissão? Ele não faz um culto só de cânticos, faz um culto só de confissão de pecados, se o pessoal quiser. Por que não faz um culto só assim e tal? Meu irmão, olha, o sistema que nós usamos é um sistema que nós aprendemos com as Escrituras. Basicamente, nós aprendemos esse sistema com a oração dominical do Senhor Jesus, com a prática que nós aprendemos aqui dos apóstolos, com algumas práticas do Antigo Testamento, e nós montamos uma liturgia, que é uma liturgia sob parâmetros bíblicos. As inovações, a informalidade, ela é gostosa, ela é boa, desde que ela não mexa com o conteúdo, que deve ser firme e bíblico, tá? Então, lá em Israel estava acontecendo o quê? O culto, além de ter se tornado uma rotina das pessoas, ele passou a ter a necessidade de agradar as pessoas, ao invés de agradar a Deus. E então Malaquias vai ter que falar sobre o culto e sobre o ajuntamento solene, porque era um grande problema na vida do povo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Por quê? Porque o nosso ajuntamento aqui, seja no domingo, seja dia de semana, ele primordialmente, ele tem que ser agradável para Deus. Depois eu vou pensar se eu posso mexer, sem torná-lo desagradável para Deus, para torná-lo um pouco mais palatável para mim. Mas eu tenho que ter em mente que o culto é um serviço que nós prestamos de adoração a Deus, não é a nós mesmos, tá? Então, entre as situações lá, havia também essa dificuldade. Agora vamos começar então hoje, só para a gente ir aquecendo um pouquinho aí. Vamos pegar os primeiros 5 versos, como eu disse, a sentença inteira, e eu vou estudar o primeiro deles hoje. Mas os 5 primeiros versículos, eles têm a seguinte estrutura. O versículo primeiro é a mensagem solene de Deus, uma introdução, um título, um resumo de tudo que vai ser dito. O versículo 2 vai ser mostrado o amor eletivo de Deus, algo que nós viemos estudando aí já há algum tempo. O amor eletivo de Deus. Os versículos 3 e 4 vai mostrar o julgamento solene de Deus. E o versículo 5 vai mostrar a grandeza universal de Deus. Ou seja, vai mostrar que Deus é grande não só sobre o povo de Israel, mas vai mostrar que Deus é grande sobre todas as nações, sobre todos os povos. Embora ele fosse chamado do Deus de Israel, mas ainda que as pessoas em outras nações não o considerassem como Deus, mas ele era Deus das outras nações e é Deus das outras nações. E ainda que essas nações não o reconheçam e não o sirvam com as suas declarações de fé, mas ele governa lá também, do mesmo jeito que ele governa aonde o povo que o adora está. Num lugar, provavelmente, governa para o bem e para a alegria daqueles que são fiéis a ele. Num lugar onde ele é desprezado e não reconhecido, ele vai trabalhar para o juízo e para a disciplina desses que não são fiéis. Mas Deus governa universalmente. Isso que está aí nestes 5 versículos. Estes 5 versículos aqui por si só tem mensagem para a gente trabalhar muito tempo. Eu vou tentar ser mais sucinto em todos eles. Vamos pegar aí o primeiro versículo então, desse conjunto. O primeiro versículo é essa anunciação da mensagem solene de Deus para Israel e para nós. O primeiro versículo diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Este primeiro versículo, ele é riquíssimo e nós podemos passar por ele fazendo as seguintes considerações. Primeiro, qual é a natureza dessa mensagem? Bom, Malaquias diz que é uma sentença, tá? Segundo, qual é a autoridade de quem está nos enviando essa mensagem? Terceiro, qual o destino dela? Quarto,
qual o instrumento da mensagem. Vou pegar isso com vocês. Primeiro, natureza da mensagem. O pregador, que é Malaquias, ele diz que isso é uma sentença. Na língua original, a palavra que é usada aqui para sentença é massá. Isso é no hebraico. E massá significa o quê? Significa muito mais do que uma palavra que vem da parte de Deus. Ela significa algo pesado e duro. Bom, então se é massá, algo pesado e duro, provavelmente eu não vou gostar do que vem aí pela frente, tá? Mas a sentença significa algo muito pesado, algo muito duro que o Senhor está dizendo a nós. Vamos ler um texto aí, Jeremias capítulo 4, 19, um outro lugar onde esta palavra ela é usada, para nós nos ajudar aí no entendimento dela. Jeremias capítulo 4, versículo 19. Então, com a Bíblia em mãos aí, vamos usar bastante, tá? Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido da guerra. Eu me contorço em dores, é a mesma palavra, traduzida aqui como uma frase. Eu me contorço em dores. É uma sentença. Por quê? Estourou uma guerra e o conflito vai passar em cima da minha casa. Eu estou no meio do caminho da guerra. Então meu coração já está em desespero. Meu coração já está pesado. Por quê? Porque um massacre foi pronunciado contra mim, ou seja, uma guerra vai passar sobre a sua casa. É uma sentença duríssima, irrevogável, não tem como me livrar dela. Então meu coração entra em conflito, em dor, um grande peso se instaura sobre a minha vida. É isso que Malaquias usa como a primeira palavra do livro: sentença. Entender isso é importante porque nós gostamos de vir à igreja e nós queremos no domingo de manhã, no domingo à noite, nós queremos ouvir uma mensagem que seja um bálsamo para o nosso coração, e nós entendemos que um bálsamo para o nosso coração é sentar e ouvir sobre o amor de Deus. Essa semana um rapaz chegou para mim e perguntou assim: ô pastor, quando a pessoa começa a me pedir ajuda, pede uma, duas, eu ajudo a primeira, ajudo a segunda, ajudo a terceira, tem gente que começa a dizer para mim assim: ó, você é bobo, você não está vendo que você está sendo usado? Tal. Eu falei assim: olha, você precisa de fato considerar. Ele perguntou: o que eu faço? Você precisa considerar se de fato você está ajudando essa pessoa, porque se essa pessoa está começando a abusar de você, então significa que o que você está dando para ela, e no caso dele era dinheiro, essas pessoas que você está ajudando, na realidade você não está ajudando. Porque se dinheiro fosse a solução, você ia arrumar uma vez ou duas e acabava o problema. Agora, se a pessoa está o tempo inteiro te pedindo, pede dado, pede emprestado, nunca te devolve, nunca te dá satisfação, nunca faz nada, então o que você está dando para essa pessoa não está ajudando. Então ajudá-la de repente seja o seguinte: na próxima vez que ela vir pedir, você vai dar: peraí, eu te arrumei 4, 5 vezes, agora senta aqui que nós vamos conversar. Eu quero te ajudar porque eu quero te dar um negócio que é muito mais valioso do que dinheiro. Você vai ganhar o interesse da pessoa, a atenção dela. Viu? O que está acontecendo com você? Seu problema não é dinheiro. Você tem vários problemas. Um deles eu vou te ensinar. Um deles é a falta de palavra. Porque você pediu e falou que ia me devolver. Depois pediu de novo e falou que ia me devolver. Nenhuma das vezes você devolve. E você continua pedindo mais. Segundo, provavelmente você está gastando uma coisa que você não tem. Porque se você está constantemente precisando mais empréstimo e nunca está pagando, então eu quero te ajudar, porque eu quero te ajudar a encontrar os problemas. É gostoso, será, ouvir um negócio desse? Vai pegar essa pessoa de surpresa e não vai ser gostoso ouvir. Agora, é uma ajuda? Não é uma coisa boa? A mesma coisa faz quando um filho da gente, ele está fazendo alguma coisa errada,
e você senta para conversar, ou para discipliná-lo. Ele não vai gostar da disciplina, vai doer, ele vai chorar. Só que é algo bom que eu tenho que fazer, por quê? Porque se eu não fizer, os problemas dele só vão aumentar, não vão diminuir. Aqui a ideia do massá é essa, é uma palavra pesada que vem para consertar alguma coisa. É algo que me põe em terror, como nós vimos no texto de Jeremias 4,19, mas é algo que vem também para o meu benefício. Ela vem me disciplinar, ela vem me exortar, ela vem corrigir, ela vem me moldar. Então, quando nós entendemos isso, a gente não fica com medo nem com preconceito de pegar texto exortativo na Bíblia. Porque senão nós vamos pegar a Bíblia e vamos ficar lendo só o Evangelho de João, vamos ler só os Salmos, e vamos ficar nessa coisa aí, enrolando uns aos outros o tempo inteiro, e nós não vamos consertar as coisas que precisam ser consertadas na vida da gente. E a Bíblia tem muito mais livros de exortação do que livros em que nós somos consolados. Mas quando nós entendemos que a exortação é uma correção do Senhor para melhorar a nossa vida, então todos os livros da Bíblia passam a ser livros de consolo. Porque uma boa exortação que vai me ajudar a melhorar é o maior de todos os consolos que eu preciso. Porque se alguém ficar só passando a mão na minha cabeça o tempo inteiro, a minha situação, quando eu me der conta, ela vai ser incorrigível. Tá? Então, tire isso, eu queria deixar essa aplicação com vocês, tire isso da mente, de que texto exortativo, texto de mensagem como essa, mensagem disciplinar, ele é desagradável, ele não serve. Ah, pastor, não estou precisando disso. Talvez você não esteja precisando hoje, mas talvez você vai precisar depois. Mas o fato é que este é um pronunciamento que vem do mais profundo do coração de Deus para o nosso coração. E aqui não é leitinho, aqui é uma coisa um pouquinho mais substância, mais dura, né? Mais importante. Então, qual que é a natureza dessa mensagem? Essa mensagem é uma palavra de confrontação, é uma palavra de censura, é uma palavra dura do Senhor sobre a minha vida, por causa do quê? Por causa da minha indiferença, por causa da minha rotina nos cultos, por causa da minha frieza espiritual, por causa dessa essa perda da solenidade da vida espiritual, essa vida espiritual em si mesmada, sem sentido, fraca, fria, sem sabor. Qual a lição que nós temos desta sentença, dessa natureza da mensagem? Deus condena uma vida indiferente. Deus condena. Fez isso inúmeras vezes no Antigo Testamento. E esse Deus não mudou. Deus condena uma vida de apatia, um cumprimento de tabela na igreja. Deus não quer isso de ninguém. Isaías capítulo 1, Deus chega para o povo e fala assim: olha, quem foi que vos requereu aparecer no santuário? Quem foi que requereu de vocês essas festas religiosas que vocês fazem? E aí Deus chega ao ponto de dizer assim: ó, esse ajuntamento de vocês me causa náuseas. Não posso suportar mais o ajuntamento solene. Já pensou? Deus disse isso para o povo de Israel. Deus disse isso para o povo de Judá, através de Isaías. Quando vocês levantam as mãos de vocês estão sujas de sangue. E aí tem aquele texto famoso que vem na sequência disso daí, diz assim: olha, se quiserdes, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, desobedientes, morrereis ao fio da espada. É nesse contexto que Deus deu esse pronunciamento. Então, Deus detesta e Ele condena a indiferença, a frieza, a apatia, a rotina na vida cultica. Isso é uma afronta ao coração de Deus. É uma afronta por quê? Por causa da grandeza dele e do quanto ele merece ser louvado. É uma afronta por causa do cuidado que ele tem com a nossa vida. É uma afronta por causa do amor que ele tem dedicado a nós. Por causa de tudo isso, é uma afronta chegar diante de Deus apático. Abri um parênteses aqui. Eu cheguei todo animado aqui hoje. Eu passei um dia, eu estava sonhando em fazer isso já faz 7 anos. E hoje
meio na correria eu fiz, mas na realidade eu degustei só um pouquinho do que eu queria. Agora, a próxima vez eu quero ir com tempo para fazer tudo. Mas sempre falar das cavernas, das cachoeiras que tem lá pro lado de Apiaí. E hoje eu saí cedo, juntamos uma turminha aí, descemos, a gente tinha que ter saído mais cedo. Conheci aquele lado lá para baixo, Iporanga, lá embaixo lá, fomos até lá. E aí fui lá no Petar, que tem um lugar lá das cavernas e tal. Mas acabou não dando para fazer a trilha dentro da caverna, porque estava muito tarde, não ia dar tempo de chegar aqui. Mas deu para aproveitar as piscinas naturais e as cachoeiras. Mesmo com esse frio, eu entrei debaixo de uma cachoeira lá, e a água batia, que parecia que ia furar a pele de tanto. E daí você afasta assim, ó, e você fica entre a pedra e a água, tem um espaço vazio, que é o ar-condicionado mais maravilhoso que existe nesse universo. Não tem nada mais gostoso que aquilo. E a água, você olha assim, tem um lugar que eu estava com a água aqui, você olha o pé, parece até uma lupa, parece que aproxima, de tão cristalina que é. Aí você fica olhando para tudo aquilo ali e fala assim, como é que a gente pode dizer qualquer coisa para Deus com apatia? Eu não posso. Eu não estou nem falando da obra salvífica, eu estou só considerando a criação. Se você só considerar a criação, você tem motivos de sobra para chegar diante de Deus pulando de alegria o tempo todo. Aí se você somar isso, que esse Deus, além de ter dado tudo isso para a gente, e olha, aí eu vim contando para os meninos, que estavam os meninos do Capitão Fernando junto, eu vim contando para eles, olha, toda essa beleza já foi maculada e já foi quebrada em grande parte por causa do pecado. Porque esses continentes todos, antes do dilúvio, eles estavam juntinhos. Nós chamamos isso de Pangeia. Então essas cachoeiras, hoje elas estão quebradas, mas elas já foram muito mais do que elas são hoje, elas já foram muito mais belas do que elas são hoje. Elas já foram espetacularmente belas. Hoje elas já são para a gente um negócio deslumbrante. Imagine como elas eram antes que nós tivéssemos contaminado esse mundo com pecado. Obra de Deus. Então, se tudo isso deixa a gente sobressaltado de alegria, quanto mais pensar que Deus deu o próprio Filho dele para me salvar. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, você percebe o quanto deve ser insuportável para Deus a nossa apatia. E às vezes até a nossa rabugenta, a nossa postura rabugenta. A gente chega na igreja, doido para alguém perguntar o que está acontecendo, para você soltar aquele. Eu imagino que isso para Deus deve ser doloroso. Doloroso. Então, Malaquias está trazendo essa mensagem, essa sentença. Deus não suporta indiferença, apatia, frieza, falta de envolvimento, de espiritualidade na vida das pessoas que o buscam, que querem adorá-lo. Não dá para ter vida cristã sem ter entusiasmo, não tem jeito. E se está faltando entusiasmo, eu preciso de ouvir uma mensagem assim, então, e descobrir onde é que está o meu problema, consertá-lo, para que eu faça as coisas do jeito que Deus gosta. Tá? Então, o capítulo 1 começa, o primeiro versículo, com um azar, uma palavra de sentença do Senhor contra toda apatia, indiferença, frieza, tudo isso. Segunda questão aí do versículo 1 é a autoridade desta mensagem. De onde vem esta palavra, essa sentença? Vem da boca do mensageiro. Não, o mensageiro está falando da parte de quem? O mensageiro está falando da parte do Senhor a quem ele servia. Então, de acordo com este verso, quem está transmitindo esta sentença é Malaquias, mas esse pronunciamento é de quem? É do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor. Aí muda tudo. Uma coisa é pegar a folha lá de São Paulo e tem lá, hoje haverá um pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff por causa do Dia do Trabalho, e nesse dia ela vai falar sobre lá a hora extra já das diaristas, vai falar para uma série de coisas. Uma coisa, vamos marcar para a gente ouvir esse pronunciamento. A propaganda lá hoje, o Corinthians vai enfrentar o Boca Júnior, provavelmente vai ganhar de novo. Todo mundo, fica atento. Se
Se o pastor fosse São Paulino, não é o caso, ele poderia passar da hora e tinha gente que ia ficar agoniada. Se eu tivesse no banco mesmo, eu ia deixar o pastor lá sozinho e ir embora. O que foi? Então, aí ia ter que ir com o estudo até as 11h30 para segurar o povo aqui, né? Hoje você fica, né, Jô? Fica, é isso aí mesmo. Muito bem, mas o fato é que quem fez o pronunciamento, a propaganda não é propaganda de um jogo, não é propaganda do pronunciamento de fulano, de ciclano, do presidente dos Estados Unidos, da presidente da União Europeia, da presidenta do Brasil, não, o pronunciamento é de Deus, é Deus quem vai falar. Se cale diante dele toda a terra, quem vai falar é o Senhor, acabou. Eu não tenho argumentos para não ouvir, porque quem está falando, ou quem vai falar, é o Criador do Universo. E o que o Criador do Universo tem a dizer é sempre muito importante para mim, por uma questão muito óbvia. Eu sou criatura. Eu preciso saber o que o Criador quer dizer, o que o Criador quer falar. Se chega um patrão dentro de uma empresa e diz assim: olha, hoje eu preciso conversar com você, nós vamos ter uma reunião extraordinária. Sabe o que vai acontecer? Se for de manhã, isso vai ser terrível, porque os funcionários, é perigoso alguém infartar antes do fim do dia. Não é assim? A Sandy falando, eu sei. Primeiro emprego meu foi de pacoteiro numa loja, chamava Casas Fortalezas. Fortaleza. O dono dessa loja chamava Zezão. Não, esse não era o nome dele, mas era assim que todo mundo chamava, Zezão. Ele era mais alto do que eu, magro, cara extremamente fechada. Quando o Zezão, devia ter mais ou menos uns 30 funcionários nessa loja, uma loja gigante. Quando ele colocava o pé lá na porta da loja, a notícia ela vinha assim, parece que vinha como um vento por dentro. Zezão chegou, Zezão chegou. O povo já ia se ajeitando, todo mundo se arrumava, a coisa ficava nos trilhos. Eu era auxiliar de escritório depois, né? Primeiro pacoteiro, depois. Mas aonde você estivesse na loja, a notícia chegou, o Zezão entrou, todo mundo arrumava. O dia que esse homem chegava e falava, ele mandava o Oswaldinho era o gerente. Mandava o Oswaldinho tinha um problema na perna, ele vinha lá com a muleta. É para avisar para todo mundo que o Zezão quer uma reunião com todos os funcionários hoje à noite. Aquilo, o coração disparava na hora. Por quê? Quem ia falar era o dono. Rei dos empregados da terra. Quem ia falar é o dono. Essa sensação tinha que tomar conta do nosso coração quando a gente lê uma sentença dessa. Provavelmente o povo de Israel, quando ouvia isso daqui, o coração deles tremia, porque eles conheciam muito bem que esse Deus era o Deus que tinha aberto o Mar Vermelho. Esse é o Deus que matou milhares de pessoas quando as tábuas da lei foram entregues. Esse é o Deus que entregou Jericó nas mãos deles. Eles conheciam os atos poderosos desse Deus. Então, quando eles ouviam um pronunciamento desse, Deus vai falar, era muito pior do que saber que o Zezão queria uma reunião com todos os funcionários. Essa sensação nós precisamos recuperar também. O momento nosso, quando a gente vai ler a Bíblia, ou quando a gente vai fazer um momento devocional, ou quando você está dentro da igreja e você ouve, olha, sentença pronunciada pelo Senhor, ou assim diz o Senhor dos Exércitos, o nosso coração tinha que tremer, porque quem está falando é o Senhor. E aí muda tudo. Então, um dos causadores, um dos problemas que causa a apatia, a indiferença dentro da igreja, é exatamente não entender isso. Não entender que quando eu estou aqui, eu não estou diante do meu patrão, eu não estou diante da maior autoridade do planeta, eu estou diante do Criador do universo. Eu venho aqui para ouvi-lo falar comigo solenemente, porque eu posso ouvi-lo falando comigo a qualquer momento, a qualquer hora, eu posso buscá-lo a qualquer momento, a qualquer hora, mas aqui eu venho solenemente, oficialmente, ouvir o Senhor falar conosco. E quem é que vem? Desde o pastor até o último membro, lá nós viemos aqui para ouvir Deus falar conosco. Não pense que o pregador que vai falar, não, porque o pregador ele estuda, se prepara para falar,
mas a mensagem, quando ela é pregada, ela começa a servir de lá para cá. Ela tem que servir primeiro. Eu tenho que estremecer diante daquilo que eu estou pregando, porque a palavra é para mim também. Eu também sou servo desse Deus, eu também sou ovelha desse pastor, eu sirvo a esse Senhor. Então o que ele fala é para estremecer todos, indiferentemente, indistintamente. Quando nós entendemos isso, não dá para vir para a igreja indiferente, nem apático, porque eu estou aqui para falar com o Senhor dos Exércitos. Interessante, algumas religiões, elas entendem a palavra temor de uma maneira muito mais profunda que a nossa, reverência de uma forma muito mais profunda que a nossa, a autoridade do seu Deus de uma forma muito mais profunda que a nossa. Então você pega, por exemplo, os muçulmanos, os islâmicos, eles têm que fazer as orações deles, não importa. Eu já vi aqui na Castelo Branco, carro parado, tapetinho no chão e o cara ajoelhado lá, virado para o lado de Meca. Por quê? Porque aquele horário é o horário dele fazer oração, de falar com Deus. Ele pode estar dirigindo, ele pode estar dentro do elevador, para onde ele estiver, ele vai pegar o tapetinho dele, esticar e vai. Está adorando Deus errado? Esse é um erro dentro da religião dele. Mas o conceito de autoridade, de temor, esse conceito está certo, está correto. Algo que nós somos extremamente desrespeitosos. No Antigo Testamento, quando os escribas, os escritores, iam fazer cópias dos livros da lei, quando eles iam escrever a palavra de Deus, cada vez que eles iam escrever, eles trocavam de roupa, trocavam de pena para poder escrever, trocavam de tinta para escrever a palavra de Deus. Terminou de escrever, voltava a roupa antiga, voltava a pena antiga, continuava escrevendo. Escrever a palavra de Deus de novo, trocava tudo. Temor, reverência. Então, quando Deus dizia, eis que o Senhor te diz, muda tudo, para tudo, desliga a televisão, desliga a internet, desliga o carro, desliga tudo, porque Deus está falando conosco. E nós somos tão desrespeitosos e nós ficamos na igreja, às vezes, batendo papo no celular. Esse dia teve um louvorzinho aqui na mocidade, e eu tô fazendo algumas coisas diferentes. Agora eu estou ficando lá em cima de vez em quando, vou lá mexer na filmadora, que eu gosto de ficar lá mexendo e tal. Aí eu flagrei, eu tirei a foto bonita aqui, vou deixar pausar no dia do culto da mocidade. Tinha umas duas meninas ali, elas pegaram o celular e abriram o Facebook, e elas deixaram assim, ó, estava aqui, aí elas ficavam aqui, ó, louvando, batendo palma e curtindo aqui, passava, curtia e tal. Olha que bom, que maravilha, né? Então vamos dividir o tempo que a gente tem com o Senhor, dá para dividir com mais 1.500 amigos no Facebook. Não tem respeito, sabe? Não tem esse temor a Deus. Eu estou diante do Criador do universo, eu estou dizendo coisas para o Criador do universo. Se Ele estiver prestando atenção em mim, é bom que as coisas estejam bem direitinho comigo, porque agora já imaginou, você ganhou a atenção do Criador do universo, Ele olha para você, você baixa a cabeça para curtir o que um tonto disse lá no Facebook. Qual é a palavra do Senhor para nós? Uma sentença. Quem é que está falando? Qual é a autoridade dessa mensagem? Opa, essa mensagem tem toda a autoridade, porque ela está sendo dita por Deus, é o Senhor que está mandando. Qual o destino dessa mensagem? A quem é direcionada a palavra do Senhor? Já vimos que a mensagem é uma sentença pronunciada pelo Senhor, mas para quem? Contra Israel. E a palavra contra aqui, ela faz toda a diferença. Contra quem? Aí já dá para tremer. É contra Israel. Que coisa terrível. Agora vamos parafrasear isso daqui hoje, mudar palavra, sentença do Senhor contra quem? Contra nós. Muda tudo quando eu entendo o endereço. O Israel de Deus no Antigo Testamento era a nação geográfica e politicamente estabelecida. O Israel de Deus hoje, como que eu aplico esse texto hoje? O Israel de Deus hoje somos nós. É a igreja.
Então, para quem que essa mensagem foi destinada? Sentença pronunciada pelo Senhor contra nós, que somos o Israel de Deus hoje. Israel é o povo da aliança. Um povo que a Bíblia diz que é de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro diz, raça eleita, povo separado, de propriedade exclusiva de Deus. É exatamente por isso que Deus se dá o trabalho de pronunciar sentenças contra. Porque Edom, nós vamos ver nos próximos textos, mas eu preciso adiantar isso daqui. Edom, que é aqui, descendência de quem? De Esaú. Povo que Deus não amou, porque Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Este povo não ouviu uma sentença sequer de Deus para eles. Você pega o Antigo Testamento inteiro, não tem. Tem aqui, em Malaquias. E sabe o que está escrito aqui em Malaquias? Vocês ouviram, nós lemos no começo. Está escrito assim, ó: eu acabei com os rebanhos de Esaú, acabei com os montes dele, destruí tudo. Edom, que é a descendência, reedificou, reconstruiu, reconstruíram, e eu vou destruir de novo. Por quê? Porque eu estou irado contra eles. Deus não foi lá alertá-los, dizer para eles assim: olha, vocês cometem erro, eu estou irado contra vocês, mudem de atitude para que eu mude de atitude com vocês. Deus não fez com Edom mesmo que fez com Nínive, que nós acabamos de estudar aqui, falando sobre Jonas. Deus não se pronunciou nenhuma vez com Edom. Por que Deus não fez isso? Porque não é povo da aliança. Porque não é povo com quem Deus, por amor e por misericórdia, decidiu relacionar-se salvificamente. Então, ter uma sentença de Deus contra nós é ruim, porque a gente sabe que Deus vai puxar a nossa orelha. Por outro lado, assim como a gente sabe, quando a gente é disciplinado por um pai, que por trás daquela disciplina está um coração cheio de amor que quer o nosso bem, eu posso saber isso também. Ser disciplinado por Deus é uma grande bênção. Ouvir uma sentença dura de Deus contra nós é uma grande bênção. Por quê? Porque Deus faz isso com quem Ele ama. Como um pai, Ele corrige os seus filhos. Então, a sentença, ela tem um destino. O destino é Israel. Não temos autoridade para chamar o mundo ao arrependimento antes de acertar nossa vida com Deus. Então às vezes a gente quer pregar, quer ganhar o mundo para Cristo Jesus, mas Deus está chamando a atenção e corrigindo uma série de coisas na nossa vida, e a gente não está nem aí, não está dando ouvidos. Nós não vamos ganhar o mundo enquanto nós não corrigirmos. Aquela geração que colocou 2.000 pessoas aqui na igreja, foi uma geração que provavelmente foi disciplinada durante anos. Deus falou, eles ouviram, corrigiram e Deus os ajudou. Depois que Deus corrigiu-os, Deus autorizou-os, ajudou-os, auxiliou-os a trazê-los de fora. Se isso não está acontecendo conosco, é porque com certeza Deus tem muitas coisas que Ele tem dito, tem insistido em dizer a nós, e nós não estamos ouvindo, e por causa disso nós não temos como ir chamar os pecadores ao arrependimento do lado de fora, porque nós mesmos não estamos arrependidos do lado de dentro. A mensagem é para nós. Nós vamos passar um período aqui estudando para nós. Eu vou fazer alguns resumos dos nossos estudos aqui de quinta-feira para pregar no domingo à noite. Por quê? Porque tem que ser um consenso da vida da igreja. Nós precisamos de um ensinamento massivo para todo mundo. Senão vocês vão ouvir uma sentença aqui, mas muita gente que está fria, indiferente, não vai ouvir. Então vocês vão me ver resumindo algumas coisas aqui no culto de domingo. Por quê? Porque a mensagem é para a igreja. A mensagem é para nós. Prova do amor de Deus por nós. 2 textos interessantes da Bíblia
Mateus 5,13 diz: se o nosso sal for insípido, seremos pisados pelos homens. Quando é que a igreja perde força e quando a igreja começa a ser ridicularizada pelo mundo? Quando nós perdemos o sabor. Nós estamos numa sociedade que está ridicularizando o crente à torta e à direita. A tudo enquanto é canto para onde você olha, estão tirando sarro e estão ridicularizando o cristão. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós estamos perdendo o nosso sabor. E se eu perder o sabor, Jesus diz: para nada mais você serve senão para ser pisado pelos homens. 1 Pedro 2,8: se a igreja não andar com Deus, ela será pedra de tropeço ao invés de bênção, de fonte de reconciliação. 1 Pedro 2,8. Quarto, aí encerrando aqui este versículo primeiro hoje, o instrumento da verdade. De acordo com o versículo que lemos, quem é o instrumento usado para levar a sentença de Deus a Israel? O verso diz: por intermédio de Malaquias, do mensageiro. Isso mostra que Deus chama homens para pregar aos homens, mas para pregar a sua palavra e não o que os homens querem ouvir. Deus nos chamou para sermos porta-vozes da sua palavra. Deus chamou você para ser porta-voz da sua palavra, a palavra de Deus. Cada um de nós, em algum momento, seremos este porta-voz, este mensageiro. Devemos falar o que Ele quer que seja falado e jamais o que nós desejamos dizer. Uma das grandes dificuldades é a crítica que eu faço para o meu grupo, para os meus colegas e para a minha vida. Quando a igreja já está indiferente, está apática, está fria, está se entregando a uma rotina sem sentido, aí você tem uma mensagem de Deus, mas daí você fica: não, mas essa palavra de Deus é dura, esse negócio aqui não é simpático, se eu falar isso daqui, já está vindo pouca gente, se eu falar esse negócio aí... E essa é a grande cilada que muitos pastores, muitas igrejas estão caindo, muitas pessoas, muito indivíduo está caindo nesse tempo. Aí eu faço o quê? Aí eu faço aquele sermãozinho autoajuda, né? Aquele sermãozinho lá que você sai lá, parece até que você estava numa banheira, aquelas piscinas de bolinha, sabe? Você foi lá, só massageado, parece que você estava debaixo da cachoeira, que eu fui lá à tarde. Que delícia, relaxante. Só que no outro dia você vai enfrentar as mesmas tentações e você vai continuar do mesmo jeitinho. Aí não adianta. É um pseudo-cristianismo, uma pseudo-religião, fazer de conta. E aí é o seguinte, aí os crentes fazem de conta que gostaram, o pastor faz de conta que está fazendo a coisa certa, e vai todo mundo fazendo de conta até o dia que a gente passar a chave na porta. Fala: acabou. Então não pode. Tá? Tanto vocês devem cobrar de quem ensina, que ensine as Escrituras, quanto quem ensina deve mostrar para o povo que eu não estou aqui para falar o que vocês gostam de ouvir. Estou aqui para falar o que Deus quer que fale. Ponto final. E eu tenho que provar isso falando a Bíblia. Eu também não posso chegar aqui e falar: ó, gente, Deus quer que vocês façam isso, e não usar um texto bíblico, não mostrar isso biblicamente. Daí, como que é o que Deus quer se não está na Bíblia? Então, tem que julgar. Os bereanos conferiam tudo na Bíblia para ver se estava tudo certo. Então, Escritura, a mensagem do Senhor está aqui. Ela é atemporal, pode ser usada em qualquer época. E está aqui uma mensagem, uma sentença pronunciada pelo Senhor para a igreja, trazida através do mensageiro Malaquias para nós. Nós vamos ler e vamos estudar isso. E se Deus quiser, nós vamos aprender e nós vamos sair mais salgados, vamos sair mais entusiasmados, vamos sair mais com o coração mais fervoroso, mais cheios de temor a Deus. E vai ser uma bênção para a nossa igreja. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida também. Eu gostaria que nesse mês vocês estivessem orando
Convide outras pessoas para vir, para nós estudarmos esta mensagem, essa sentença de Deus pronunciada contra uma igreja que estava fria e apática e indiferente. E Deus não gosta disso. E Deus mexeu com essa igreja, transformou o coração dessa igreja, porque Ele precisava dar força para essa igreja, para que essa igreja resistisse a 400 anos de espera. Já pensou? 450 anos até que chegasse o Messias, mais 30 anos até que ele começasse o seu ministério terreno, 480 anos até ouvir Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Uma mensagem muito importante, profunda para o nosso coração. Uma sentença de Deus para nós, para nos disciplinar, porque Deus nos ama, para que a gente faça aquilo que Ele espera que nós façamos, e para que o coração de Deus se agrade conosco. Então eu quero convidar você para nós entrarmos juntos nessa jornada aí, uma jornada por um caminho um pouco mais espinhoso, mas é um caminho necessário para a vida da igreja, para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude, porque queremos de fato temer ao Senhor. Queremos, ó Deus, que o nosso coração estremeça diante da Tua voz. Queremos, ó Deus, ouvir a palavra de correção do Senhor, a palavra de reorientação do Senhor, a palavra do Senhor que vai, ó Deus, tirar a casca, tirar aquilo, ó Deus, que está sobreposto sobre nós, tem tirado o brilho, tem tirado a alegria, tem tirado o entusiasmo, tem tirado a solene espiritualidade das nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus, desta transformação, desta correção na nossa vida, e nós, ó Deus, queremos que o Senhor nos dê coragem, ânimo, fé, para olharmos para a palavra do Senhor, para esta mensagem de Malaquias, vinda do Senhor para o nosso coração, e que a gente aprenda com ela. Ó Deus, por ora pedimos ao Senhor que quando nós nos assentarmos novamente para estudar a Tua palavra, que o nosso coração esteja consciente, ó Deus, disso, consciente de que eu preciso ter temor, porque quem está falando comigo através das Escrituras é o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu preciso entender que as palavras do Senhor são as palavras de um Deus que ama, de um Deus que fala conosco porque nos ama, senão poderia simplesmente nos ignorar. E eu preciso entender, ó Deus, que a mensagem que é mais importante para o meu coração não é a que eu quero ouvir, mas é aquela que o Senhor quer falar. Então, ó Deus, ajude-nos nisso, porque queremos evangelizar aos perdidos, mas não temos autoridade para fazer isso, ó Deus, sem que primeiro a nossa vida seja consertada e adequada aos padrões do Senhor. Então, ó Deus, ajuda-nos pela Tua misericórdia e graça a aprendermos, amadurecermos e crescermos com a Tua palavra nessas próximas semanas que estudaremos, ó Deus, este livro. Por ora, ó Deus, abençoe cada um aqui, dando descanso, dando orientação, abençoando na vida, ó Deus, e proporcionando nessas próximas semanas experiências na nossa vida, ó Deus, que nos façam entender o conteúdo desta profecia para o nosso coração. Pedimos isso ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.